Babá demitida. Segredo surpreendente da filha do milionário é revelado e choca a todos. Ana estava sentada na calçada, a luz amarelada do poste piscando com a brisa suave da noite. O coração quente, mas pesado, pulsava em seu peito. O dia havia começado como qualquer outro: acordar cedo, pegar o ônibus lotado e chegar ao elegante edifício onde trabalhou por tantos anos. No entanto, o que deveria ser uma rotina familiar se transformou em um pesadelo. A demissão foi abrupta, como um corte que rasga a carne. Você não se encaixa mais. As palavras do patrão dela ecoavam em sua mente, tão frias e cortantes quanto as janelas de cristal que refletiam os arranha-céus da cidade. Ana sempre foi uma mulher forte. Desde pequena, a avó a ensinou a valorizar o trabalho, a dignidade e a determinação a cada dia. Mas, agora, aquele legado parecia desbotar como uma foto antiga, enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente em seu rosto. Não posso deixar que isso me defina, pensou, limpando as lágrimas. Era hora de se reerguer e buscar um novo caminho. Em meio a essa tempestade emocional, Ana sabia que Clara, a menina que cuidou como se fosse sua própria filha, também lutava com suas próprias batalhas. A pressão da elite paulistana, com seu glamour e excessos, era uma armadilha opressora. Clara sonhava em ser artista, uma paixão que seus pais, poderosos e influentes, não aceitavam. Naqueles dias de dor, a conexão entre Ana e Clara se tornava cada vez mais forte. Com o tempo, a amiga e a patroa começaram a se apoiar mutuamente, compartilhando seus segredos mais profundos. Certa noite, em um momento de vulnerabilidade, Clara se aproximou de Ana, seus olhos marejados. Eu sinto que não sou quem meu pai quer que eu seja, confessou, a voz trêmula. O calor daquele instante envolveu ambas. Ana, por sua vez, tocou o rosto da menina com carinho, sentindo a tristeza e a pressão que a cercava. Era como se suas vidas, tão diferentes em aparência, fossem unidas por um fio invisível de sonhos não realizados e desejos reprimidos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O tempo passou e Clara decidiu, num momento de ousadia, que participaria de um evento artístico. O local era um espaço alternativo, longe dos olhos vigilantes do pai. Ela convidou Ana, e a emoção que sentiu foi como um sopro de ar fresco em sua vida cansada. Ana foi, relutante, mas animada para apoiar a jovem. No evento, Clara subiu ao palco. Quando ela começou sua performance, uma onda de adrenalina tomou conta da plateia. Os movimentos fluidos de Clara refletiam sua própria opressão e liberdade, como se contasse ao mundo sua história e a de Ana. O público estava em silêncio, boquiaberto. Mas a magia foi interrompida repentinamente quando o pai de Clara apareceu, os olhos opressivos encontrando os dela no meio da multidão. A tensão era palpável, o ar estava eletrificado. Quais seriam as consequências daquele encontro? As duas mulheres, unidas pela luta e pela arte, estavam prestes a descobrir que, nesse embate, o amor e a aceitação poderiam emergir, mesmo sob as sombras da opressão. E Ana, enquanto aguardava a cena se desenrolar, começou a perceber que sua dignidade não havia partido com a demissão, ela estava no poder de sua voz e nas escolhas que ainda poderia fazer. O futuro, por mais incerto que fosse, estava apenas começando. A performance de Clara estava sendo um manifesto de liberdade, mas a chegada do pai jogou uma sombra sobre o momento tão aguardado. Os murmúrios da plateia pareciam aumentar, como um coro de ansiedades coletivas. Ana sentiu um aperto no peito, as mãos suando, enquanto observava a jovem artista, agora congelada em uma expressão de choque e desafio. Clara, não! Ana sussurrou, quase sem querer, enquanto o homem se movia com a postura firme de quem está acostumado a ser obedecido. Ele não era apenas um pai. Era um poder,
uma figura que fazia os outros recuarem com seu olhar cortante. Você não deveria estar aqui! Clara gritou, sua voz tremendo, desafiadora, mas a fragilidade da sua bravura era inegável. O pai da menina, que sempre julgou cada passo da filha como uma extensão de seus contratos sociais, parecia um monstro em um filme de terror, incapaz de ver a beleza e a paixão que flamejavam no coração de Clara. Ana observava tudo, seu coração ardendo de empatia. A cena se desenrolava como em câmera lenta. O pai franziu o senho, enquanto a plateia assistia, dividida entre o espanto e a expectativa. Você é minha propriedade, Clara. Você vai me obedecer, disse ele, com a voz carregada de autoridade. No entanto, uma nova determinação brilhava nos olhos de Clara. Não sou mais sua propriedade. Eu sou quem eu quero ser. A declaração reverberou na sala, como um eco de subversão, pedindo uma nova ordem. Por um momento, o mundo parou. Ana sentiu seu coração acelerar. O ato de rebeldia de Clara era uma chama que acendia a esperança dentro dela, uma prova de que era possível desafiar as expectativas e reivindicar a própria história. Com a mente fervilhando, Ana se levantou e tomou a decisão que mudaria tudo. Direcionou seu olhar para Clara, tentando transmitir a força que a jovem precisava. Você pode, murmurou, sem que ninguém mais ouvisse. As palavras flutuaram no ar entre elas como um pacto silencioso de coragem e apoio. E como se ganhasse superpoderes, Clara respirou fundo e se virou para enfrentar seu pai. O que havia se quebrado naquela noite poderia também se reconstruir diferente, mais forte, mais livre. Ana sentiu uma energia pulsar entre elas, um vínculo fortalecido pela luta, pela dor, e pelo desejo de viver de forma autêntica. Mas o pai de Clara não parecia disposto a recuar. Os olhos dele brilhavam com raiva e perplexidade. Você vai se arrepender disso, menina! A pressão estava intensificada, e Ana sabia que o embate acabaria por escalar. A tensão na sala se tornava quase insuportável, como uma tempestade prestes a estourar. O olhar de Clara se manteve firme, e Ana não podia deixar de se sentir orgulhosa. Era uma luta que envolvia não apenas Clara, mas também cada um que já foi sufocado sob o peso das expectativas alheias. Quando o homem finalmente avançou em direção a Clara, Ana se atirou à frente dela, um impulso incontrolável de proteger quem ama. Não a toque! Gritou, a voz poderosa e cheia de emoção. Naquele momento, todas as frustrações, todas as revoltas guardadas, vieram à tona. Ana se sentia viva, pulsante, e estava disposta a lutar. Os olhares que se cruzaram no palco eram de fogo. E enquanto o público prendia a respiração em expectativa, as duas mulheres se erguiam como guerreiras, desafiando o mundo e as imposições que queriam sufocá-las. O silêncio que pairou sobre a sala logo se transformou em murmúrios, sussurros de surpresa misturados a aplausos hesitantes. O que viria a seguir? O pai de Clara retrocederia ou empurraria ainda mais a batalha? As tensões se acumulavam e Ana, com o coração disparado, sentia que esta era a verdadeira batalha de suas vidas. O destino de Clara poderia estar nas mãos dela, mas o que aconteceria na sequência? O silêncio na sala parecia carregado de eletricidade. A plateia, unida por uma tensão palpável, aguardava a aproximação, como se a respiração coletiva suspendesse o tempo. Clara, com o olhar fixo no pai, sentiu o sangue pulsando nas têmporas, cada batida do coração parecendo gritar por liberdade. O diretor da peça, que até então estava em um canto da sala, finalmente tomou coragem e se aproximou. Senhor, isso não é o lugar nem o momento para isso, disse ele, a voz trêmula, mas determinada. O homem a encarou com um olhar desdenhoso. E quem você pensa que é para me dizer o que fazer com a minha filha? A arrogância dele ecoou entre os espectadores, gerando murmúrios de indignação. Ana sentiu uma onda de solidariedade quando algumas pessoas começaram a se levantar, apoiadas pelo gesto deles. Clara, agora revitalizada, olhou em volta e percebeu que não estava sozinha. As vozes da plateia começaram a se somar. Liberdade! Liberdade! Entoavam em uníssono, um grito pulsante preenchendo o espaço. Uma força invisível parecia fluir entre eles, como um rio caudaloso invadindo a cena. Eu sou livre!
Clara gritou novamente, a emoção subindo em sua voz, fazendo ecoar como o trovão. Não sou sua propriedade. Eu sou quem eu decido ser. Cada palavra era uma flecha disparada, atingindo o coração de quem estava presente. Ana não conseguiu conter as lágrimas. A coragem de Clara inspirava e, ao mesmo tempo, a lembrava de suas próprias batalhas. Ela sempre havia escondido sua verdadeira essência, sufocada pelo medo do que os outros pensariam. Os olhos do pai de Clara brilhavam agora com uma mistura de fúria e choque, enquanto a atmosfera mudava completamente. Ele tinha ensaiado para ser um tirano, mas, de repente, tornará-se um homem em crise e um pai prestes a perder a única coisa que lhe fazia a vida parecer real. Calma, eu ainda sou seu pai. Ele parecia tentar recuperar o domínio da situação, sua postura vacilante traindo uma fraqueza que não era habitual para ele. Você precisa de mim. Precisa me ouvir. Mas suas palavras já não tinham poder sobre Clara. Ela olhou para Ana, um laço firme de entendimento se formando entre elas. Aquela mulher, que até então era apenas sua amiga, agora se tornava sua irmã de luta, parte de uma nova família que se construía ali, em meio ao confronto. Eu ouço meu coração, pai. Clara declarou, e ele diz que é hora de ser livre. O público vibrava, as palmas aumentando em intensidade. Os aplausos tornaram-se um clamor. Clara, despindo-se do fardo do pai, sentiu seus pés se enraizarem firmemente no palco. Era hora de dar um passo à frente e deixar o passado para trás. Ana notou uma figura se mover entre a plateia, uma mulher com um olhar intenso e familiar. Ela buscou na memória, e o reconhecimento a atingiu como uma paixão ardente. Era a mãe de Clara, que havia se separado havia anos, mas que sempre era lembrada como uma presença abalada na vida da filha. Agora, ela parecia mais real do que nunca naquela situação. O pai de Clara começou a se alterar. Se você me deixar, nunca mais voltarei a olhar para você. O desespero em sua voz soou como um eco distante, e Ana acompanhou a expressão angustiante da jovem artista. A batalha exterior de Clara estava se tornando um conflito interior, a luta de manter-se firme em sua verdade enquanto seu pai ameaçava desabar seu mundo. Às vezes é preciso perder algo para encontrar o caminho certo. Ana sussurrou, como um mantra, lembrando que a liberdade era um preço a se pagar. Clara respirou fundo, seus olhos brilhando com uma faísca de determinação renovada. Isso era só o começo. Mas, enquanto o clima se intensificava, um balanço repentino na sala distraía todos. A mulher avançou, revelando em sua expressão um segredo guardado por tempo demais. Clara, há algo que você precisa saber, algo que mudará tudo. As palavras pairaram no ar como promessas e incertezas. O que poderia ser essa revelação? Ana sentiu seu coração disparar, sabendo que a próxima verdade poderia ser a chave para finalmente libertar Clara de todas as correntes. O que ela diria? O murmúrio na sala cresceu, como se todo mundo estivesse esperando a mulher se pronunciar. Clara olhou fixamente, seu corpo vibrando de expectativa. Clara, a mulher começou, a voz trêmula, eu sou sua mãe. A verdadeira história sobre sua vida, eu nunca quis que você soubesse assim, mas agora não podemos mais esconder a verdade. O coração de Clara acelerou. Anos de perguntas não respondidas, lembranças fragmentadas de uma mãe que se foi. A dor e a saudade se misturaram em sua mente. Por que você não voltou? Por que me deixou? Ela desafiou, a emoção já reverberando em suas palavras. Eu não pude, a mãe de Clara respondeu, um brilho de lágrimas se formando em seus olhos. Foi uma escolha difícil. Eu me afastei para proteger você. Seu pai, ele não é quem você pensa que é. Ele não me deixou ficar perto de você porque sabia que, se eu estivesse ao seu lado, você seria bom demais para ele te controlar. O pai de Clara, agora pálido, parecia estar prestes a desmoronar. A plateia estava em silêncio, cada um absorvendo o peso das palavras. O rosto dele, antes tão altivo, mostrava uma fragilidade que Clara nunca tinha visto. O que ele ocultava? Sua mãe continuou, com a voz firme, muitas vezes, temos que lutar para ser livres. E você, minha filha, sempre teve essa liberdade dentro de você.
Mais lágrimas deslizavam pelo rosto de Ana ao testemunhar aquela cena. Ela queria abraçar Clara e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que havia uma tempestade se formando. A revelação era apenas o começo. Então, você estava certa, Clara. A liberdade está em você. Agora, você precisa decidir o que quer para a sua vida, a mãe concluiu, envolvendo a sala em um clima de reflexão profunda. A força daquela mulher, depois de tantos anos, parecia inabalável. Clara sentia a energia da plateia mudando, unindo-se a ela sob uma nova luz. A emoção transbordava dentro de Clara. Você me abandonou! Gritou, mas logo se lembrou das palavras de Ana, que ecoaram na sua cabeça. Você me abandonou, mas me deu um presente, a liberdade de escolher o meu próprio caminho. As palavras estavam agora carregadas de poder. O que ela estava fortalecendo em um momento de dor se tornava esperança. O pai de Clara, no canto, desviou o olhar, subjugado por sua própria mentira. A plateia murmurava, em um crescente de apoio e empatia. É hora de encarar a verdade, pai. Clara proclamou, seus olhos fixos nos dele. Você tentou controlar minha vida, mas não vai mais conseguir. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente, como se todos respirassem juntos. O peso da situação era palpável, mas a coragem de Clara iluminava o espaço. Já não era mais apenas um palco. Era um lugar de renascimento. Do outro lado, Ana observava com um mix de admiração e medo. Como a sequência de eventos poderia mudar tudo? Mas naquele momento, algo mudou dentro de Clara. Ela não só encontrara força para se rebelar, mas também um desejo intenso de descobrir a própria identidade, afastando-se das sombras do passado. Mas o que vem a seguir? Ana pensou, ansiosa. Ela conhecia Clara, conversara sobre sonhos e medos, mas agora tudo estava prestes a se dividir em um novo caminho. Enquanto a verdade borbulhava, Ana percebeu algo. Cada escolha que Clara fizesse a levaria a um destino desconhecido e arriscado. Clara olhou para sua mãe, esperando um consolo em meio ao caos que se tornará sua vida. O que você sabe? O que mais deveria saber sobre mim, sobre nós? A curiosidade e a incerteza mesclavam-se, prometendo revelar não apenas segredos, mas a essência da identidade que Clara tanto buscava. A pergunta pairou no ar, carregada de expectativas. O que mais viria à tona naquela noite? Clara viu a expressão da mãe se transformar, como se uma nova camada de lembranças estivesse prestes a emergir. O ambiente ao redor parecia se desenhar em câmera lenta, a expectativa crescente quase a sufocando. Cada segundo se estendia, e Clara respirava fundo, pronta. Eu deveria ter contado tudo a você antes, a mãe começou, as palavras escapando de seus lábios com dificuldade. Mas o medo me paralisou. Havia um mundo inteiro lá fora. Um mundo que seu pai tentava esconder de nós duas. Ele sempre teve planos, Clara, planos que não envolviam você. Mas eu não podia permitir que você fosse parte disso. Que planos? Clara estava em pé, enfrentando a mulher que havia sonhado em reencontrar por anos. O brilho em seus olhos mudava de ansiedade para determinação. O que é tão terrível que você precisou se afastar? Ele é perigoso, Clara. Não apenas em palavras, ele faz coisas que podem destruir vidas. Ele tinha um negócio obscuro, algo que envolve dinheiro sujo. E quanto mais você crescia, mais você se tornava um alvo. Eu não queria que você fosse usada. O peso da revelação das palavras da mãe atingiu Clara como uma pancada. O que significava tudo isso? Seu pai, aquele homem que sempre conhecera como figura de proteção e amor, estava envolvido em algo corrupto. As pequenas mentiras que sempre foram justificativas começaram a se dissolver, como areia sob a força de uma onda. Então você fugiu por causa dele? Clara questionou, um misto de incredulidade e dor. Mas você nunca pensou em simplesmente lutar? Por que não lutou por mim? Lutar nem sempre é a solução, minha filha. Às vezes, é preciso abrir mão de algo para salvar o que se ama, a mãe respondeu, a voz embargada. Eu não queria que você crescesse sob a sombra dele, sem saber a verdade. O murmúrio de vozes da plateia agora era um eco distante. Clara sentia-se internamente dividida,
Como se a cada palavra sua identidade se fragmentasse em 1000 partes. E isso significa que o amor que tenho por ele é uma mentira? Ela lutava contra as emoções, a dor crescendo como um nevoeiro denso ao seu redor. Ana, do outro lado do palco, observava em silêncio, com o coração acelerado. Ela sabia que aquele momento era crucial para Clara, e queria correr, puxá-la para fora daquela batalha emocional. Mas sabia que não poderia. Essa guerra era de Clara. O pai de Clara finalmente falou, sua voz arrebentando o silêncio. Filha, há coisas que eu nunca pude compartilhar. Eu errei em te esconder tudo. Mas eu sempre quis te proteger também, era por você que eu fazia tudo isso, ele disse, a voz trêmula. Proteger ou controlar? Clara disparou, com os olhos cheios de fúria e dor. Acho que você tem um conceito distorcido do que é cuidar de alguém. As palavras lançadas eram facas afiadas. O rosto do pai empalideceu ainda mais, e Clara viu nele não apenas o homem que a criará, mas a personificação de todas as mentiras que ela teve que carregar por tanto tempo. Clara, apenas ouça! Implorou ele, mas ela estava impenetrável. As lágrimas que brotavam nos olhos da mãe ecoavam sua própria angústia, mas isso não era suficiente para acalmar a tempestade dentro dela. Eu quero saber a verdade. Eu exijo a verdade sobre mim, sobre tudo isso. Clara exclamou, gesticulando com fervor, enquanto a plateia murmurava em acordos silenciosos. A tensão era palpável, cada pessoa esperando por uma nova revelação. A mãe respirou fundo, e seu olhar se firmou em Clara. Se você quer saber a verdade, terá que aceitar tudo o que vem com ela. Não será fácil, mas é a única maneira de você ser livre. As palavras pairaram no ar, um novo eco de promessas feito e uma nova luta à vista. Clara sentiu seu coração acelerar mais uma vez, não apenas por causa do que estava prestes a descobrir, mas pela necessidade de enfrentar não só o passado, mas também o futuro incerto que se aproximava. Então, por favor, me diga tudo, Clara disse, sua voz agora uma mistura de determinação e temor. Não podemos voltar atrás, mas podemos seguir em frente. E assim o palco se tornava um campo de batalhas emocionais, onde o passado e o futuro colidiam. Clara percebeu que a próxima resposta poderia mudar não só sua vida, mas toda a história que pensara conhecer. Novas verdades se aproximavam como sombras ameaçadoras, e cada sílaba estava prestes a levantar um véu que poderia revelar algo ainda mais devastador. O que mais poderia essa mulher revelar sobre a vida que Clara achava que conhecia? A pergunta pairou no ar, pronta para ser respondida. A sala de ensaio agora estava marcada por um silêncio denso, quase palpável. Clara sentia a pressão do olhar da plateia em suas costas, mas nada disso importava, ela só queria a verdade. A mãe parecia pesar cada palavra que estava prestes a dizer, como se cada sílaba pudesse mudar o destino de suas vidas. Clara, seu pai não é quem você pensa que ele é. A mãe hesitou, então continuou com determinação. Ele não é apenas um homem de negócios. Ele faz parte de uma rede maior, algo que eu nunca consegui entender por completo, mas é trevas, Clara. Uma escuridão que consome tudo ao seu redor. Clara sentiu um frio na espinha, o estômago revirando. Que tipo de negócio? O que ele faz? A voz dela tremia, mas seu olhar se manteve firme, fixo nos olhos da mãe. Ele é um dos líderes de um cartel. O tráfico, a corrupção, tudo isso. Ele se envolveu porque achou que poderia controlar o mundo à sua volta, e que sempre poderia proteger os que ama. Mas a verdade, Clara, é que ele nunca conseguiu. Ele só se tornou uma parte da própria destruição. As palavras eram como lâminas cortantes. Clara mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você está dizendo que todas aquelas vezes em que eu achava que ele era meu herói tudo era uma ilusão? A mãe assentiu, um jeito de dor se espalhando por seu rosto. Eu sei que isso é muito difícil de entender. Mas eu não quis que você crescesse sob essa sombra. O que ele está fazendo pode não só derrubar vidas, pode te atingir, Clara. Você precisa estar ciente disso, precisa se proteger. Um turbilhão de emoções se formava dentro de Clara. O pai, o homem que ela tinha admirado e amado, estava nas sombras,
E a sua vida estava entrelaçada em algo tão sombrio e perigoso. As promessas de amor que ele sempre fez, agora, eram como correntes que a apressavam para a escuridão. E você, mãe? Você sabia de tudo isso e mesmo assim ficou com ele? Clara podia sentir a raiva crescendo, quase como uma chama prestes a explodir. Ela lutava contra a sensação de traição, contra a ideia de que a sua mãe tinha optado por se calar. Eu tentei me afastar. Mas ele me convenceu de que estava tudo bem. Que o amor poderia consertar tudo. E em algum momento, eu pensei que poderia proteger você fugindo. Essa era a única solução que eu consegui fazer jorrar de todas as opções que tinha, sua mãe explicou, com lágrimas nos olhos. Clara estava lutando para processar tudo. E agora? O que eu faço com isso? Como posso continuar com essa informação? Eu não pedi por isso. O desespero tomou conta dela. O pai, que observava toda a cena, não conseguiu mais ficar em silêncio. Clara, a verdade não é fácil. Mas você precisa saber que, independente do que eu sou, eu sempre amei você. Sempre será minha prioridade. Eu forjei um caminho errado. Amor não é suficiente para justificar o que você fez. Clara exclamou, seu coração transbordando com uma mistura de amor e desprezo. Como posso confiar no que você diz? A sala parecia girar em torno dela, como se os mundos que conhecia estivessem se desmoronando. Clara sentia que, ao mesmo tempo em que os segredos estavam sendo revelados, novas perguntas começavam a surgir. Ela olhou para cada um deles, esperando uma resposta, mas o confronto interno ainda estava longe do fim. Enquanto a plateia observava em expectativa, Clara percebeu que essa batalha não era apenas sobre enfrentar verdades horríveis, mas também sobre como poderia usar esse conhecimento para se proteger, quem sabe, encontrar um caminho diferente. Eu preciso de tempo, Clara disse, sua voz mais suave, quase quebrada. Preciso entender o que tudo isso significa para mim e para minha vida. Com um último olhar cheio de novas resoluções, Clara se virou para o lado do palco, buscando um modo de encontrar seu caminho fora daquela sala sufocante. Enquanto caminhava, uma sensação estranha a preencheu. Era um misto de medo, liberdade e determinação. Mas o que mais ela poderia descobrir na sua própria busca? Havia um mistério maior a ser desvendado, e, à medida que ela saía, a sombra do passado a seguia, como um lembrete de que a jornada estava apenas começando. O ar fresco do lado de fora da sala de ensaio parecia quase um alívio. Clara fechou os olhos um momento, tentando filtrar as vozes na sua cabeça. As palavras da mãe, do pai, ecoavam como um sino distante, mas a sensação de liberdade que a envolvia era inegável. Ela precisava de espaço para respirar, para pensar. As pessoas ainda murmuravam sobre o que acabará de acontecer, mas tudo o que Clara queria era escapar daquele turbilhão. Ela caminhou em direção a um pequeno parque próximo, uma área que sempre fora seu refúgio. As árvores balançavam suavemente com a brisa, e os pássaros cantavam, criando uma melodia quase encantadora. Mas, mesmo com toda aquela beleza ao seu redor, a paz parecia uma ilusão distante. Sentada em um banco, Clara contemplava suas mãos. Como pude ser tão ingênua? Perguntava-se. O amor que tinha por seu pai era genuíno, e a revelação de que ele estava envolvido com um cartel a deixava tonta. O conceito de família, de proteção, agora parecia retorcido e corrompido. O que fez com que sua mãe permanecesse ao lado dele, e por que nunca abriram os olhos para a verdade dolorida? Após alguns minutos, um grupo de adolescentes passou correndo, rindo e brincando. Aquela alegria simples e despreocupada a fez lembrar de seus próprios dias de infância, quando a única preocupação era encontrar a melhor forma de brincar no parquinho. Clara sorriu levemente, mas a tristeza rapidamente tomou conta novamente. Ela desejava recuperar um pouco daquela inocência. Posso me permitir sentir tudo isso? Pensou. Ficar com raiva, confusa, com medo? E o que fazer depois disso? E então, uma ideia começou a surgir, uma necessidade de desvendar a história do pai. Não apenas para entender seu passado, mas, acima de tudo, para se proteger. Aquela verdade, embora dolorosa,
poderia ser a chave para libertá-la daquela prisão emocional. Clara percebeu que precisava de informações, de aliados. Mas a quem recorrer? Quem poderia ajudá-la a descobrir tudo isso? Ela decidiu que, mais tarde, iria até a biblioteca localizada no centro da cidade. Talvez lá, entre arquivos e documentos, pudesse encontrar vestígios do que ela precisava saber sobre seu pai. Com esse novo objetivo na mente, Clara levantou-se do banco. Se o passado a estava atormentando, então ela deveria enfrentá-lo. Mas havia algo mais que a inquietava. O que ela faria se descobrisse que seu pai estava mais enredado do que imaginava? E se, ao buscar respostas, desencadeasse algo perigoso? A ideia de confrontar não apenas seu pai, mas todo um mundo desconhecido, parecia assustadora. Mas a determinação crescia dentro dela. Conforme caminhava pela rua, a sombra de seus pais e o peso das revelações ainda estavam presentes, mas, dessa vez, não eram fechos. Eram incentivos. O passo firme de Clara ecoava por suas lembranças, e a cada batida de seu coração, um fragmento de coragem se formava dentro dela. Ela tocou o celular no bolso, hesitou e decidiu fazer uma ligação. Não a seus pais, mas a Sofia, sua melhor amiga. Sofia sempre foi a voz da razão, a pessoa que sabia ouvir sem julgar. Oi, Clara. Tudo bem? A voz alegre de Sofia a saudou. Sofia, eu preciso de você. Podemos nos encontrar? É urgente, Clara respondeu, o coração acelerado. Claro. Estou a caminho. O que aconteceu? Você não vai acreditar, mas é sobre o meu pai. O tom de Clara alertou Sofia, e o próximo momento revelou-se um convite ao desconhecido. O que será que Clara estava prestes a descobrir sobre sua própria vida? Era essa a pergunta que a acompanhava, enquanto as horas pareciam se arrastar até a chegada da amiga. A ansiedade crescia e, com ela, o cansaço de uma infância que parecia agora tão distante. Clara mal conseguia ficar parada no mesmo lugar. O banco do parque parecia encolher à medida que seu coração pulsava com uma mistura de medo e expectativa. Cada instante que se passava trazia uma nova onda de pensamentos. Quais seriam as consequências de desvendar a verdade? E se a realidade fosse ainda mais cruel do que imaginara? A dúvida a consumia, mas olhar para a mensagem de texto que acabará de receber de Sofia trouxe um alívio momentâneo. Chegando! Me aguarde! A resposta foi como um bálsamo, e Clara respirou fundo, tentando organizar seus sentimentos. Não queria que a amiga visse seu desespero, mas precisava de apoio. Com os olhos fixos no horizonte, ela capturou a visão de pessoas passando, algumas sozinhas, outras em grupos, rindo e conversando despreocupadas. Tudo que Clara não conseguia ser naquele momento. Quando Sofia finalmente chegou, com seu cabelo bagunçado e olhar curioso, Clara teve a impressão de que a amiga estava ali como um raio de sol em meio à tempestade que se formava dentro dela. Oi, você está bem? Sofia perguntou, com a preocupação estampada no rosto. Na verdade, não tem muita coisa acontecendo, Clara respondeu, sem saber por onde começar. As duas se sentaram em um banco. Clara hesitou, mas decidiu que não poderia guardar a dor por mais tempo. Contou sobre a descoberta do envolvimento de seu pai com o cartel. Cada palavra arrastava novas ondas de emoção. A cada frase que saia de seus lábios, Clara sentia-se mais leve, mas também mais aflita. E agora, o que eu faço, Sofia? Indagou, com lágrimas se acumulando nos olhos. Sofia ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe. Você sabe que não está sozinha, né? Podemos investigar isso juntas. Eu não consigo nem imaginar como você está se sentindo, mas isso não parece certo, respondeu, com firmeza. O coração de Clara disparou ao ouvir aquele apoio. O fardo da solidão, que parecia intransponível, começava a se dissipar. Saber que tinha alguém ao seu lado a fazia sentir-se corajosa, mais do que nunca. E se o que descobrirmos for ainda mais perigoso? Clara ponderou. A dúvida ainda habitava a sua mente. Precisamos correr o risco. Precisamos saber a verdade. Se seu pai tem algo a esconder,
Devemos descobrir antes que seja tarde demais, Sofia argumentou, sua determinação começando a contagiar Clara. Alguns minutos depois, as duas se levantaram. Caminharam juntas em direção à biblioteca. Os passos pareciam mais leves, mesmo que a incerteza da jornada estivesse à espreita. Clara sabia que cada informação poderia ser uma chave, mas também uma bomba que poderia mudar tudo. Quando chegaram à biblioteca, o cheiro de livros e o silêncio reconfortavam Clara. O ambiente era propício para desvendar segredos, mas ela ainda sentia uma pontada de ansiedade no estômago. Elas se dirigiram à seção de arquivos antigos, onde Clara esperava encontrar algo relevante. Vamos começar pelas notícias. Muitas vezes, elas guardam a verdade que se esconde por trás das histórias, sugeriu Sofia. Enquanto procuravam, o tempo parecia escoar de maneira lenta. Clara sentia seu coração na garganta, a sensação de que algo importante estava prestes a ser revelado. Com cada página que folheava, crescia a expectativa, mas também um medo muito real. Finalmente, Sofia gritou, fazendo Clara pular. Olha isso! Ela apontou para um recorte de jornal amarelado. O título era chocante, crime ligado ao bilionário local. Família em risco. Clara prendeu a respiração. Poderia esse ser o fio que a levaria até a verdade sobre seu pai? Ela olhou para Sofia, os olhos brilhando de curiosidade e medo. O que mais vamos encontrar aqui? Pensou Clara, envolta em uma mistura de emoção e apreensão, enquanto a sensação de que a vida como conhecia estava prestes a mudar tornava-se cada vez mais palpável. Clara não conseguia desgrudar os olhos do recorte amarelado. Era como se as letras dançassem em sua frente, formando palavras que prometiam segredos há muito ocultos. Sofia, percebendo a intensidade do momento, puxou Clara para mais perto. Vamos ler, disse ela, sua voz um sussurro tenso. Com mãos trêmulas, Clara segurou o papel e começou a ler em voz alta. A investigação sobre o bilionário local, Alberto Ferreira, revela um envolvimento suspeito com um cartel de drogas. O caso está relacionado a uma série de incidentes na cidade, onde várias famílias foram afetadas. Os rumores indicam que, recentemente, uma jovem próxima a Ferreira, sua filha, foi alvo de ameaças. O que mais se sabe sobre isso? Sofia interrompeu enquanto refletia sobre o que acabará de ouvir. Você acha que isso pode ter a ver com seu pai? O olhar de Clara foi um misto de dúvida e esperança. O que seria realmente aquele pequeno artigo? Poderia ser o fio que conectava seu pai às sombras que ela agora percebia? Talvez. Mas o que isso significa para nós? Estou tão confusa, a voz de Clara tremia, uma onda de incerteza a invadia. E se seu pai estivesse realmente envolvido em algo tão perigoso? Precisamos juntar mais peças. Essa história pode ser maior do que imaginamos, Sofia respondeu. A determinação em seus olhos trouxe um fio de esperança à confusão de Clara. Elas começaram a folhear outros recortes, cada um trazendo à tona novos fragmentos de uma realidade distorcida. Havia reclamações sobre desaparecimentos misteriosos ligados à empresa de seu pai, menções a envolvimentos com pessoas poderosas e caminhos obscuros que ele poderia ter trilhado. O coração de Clara pulsava rápido, e a adrenalina começava a subir. É tudo tão surreal! Clara exclamou, sufocando o medo que crescia em seu peito. Enquanto buscavam, Clara notou um nome que a fez engasgar. Olha isso! Ela gritou, apontando para um recorte que mencionava um jantar beneficente onde seu pai havia sido o anfitrião. Aqui diz que várias donas de casa influentes estavam presentes, entre elas Sofia Ribeiro. Eu? A amiga franziu o senho, nervosa. Como assim? Eu não sabia que tinha algo de suspeito sobre isso. Temos que descobrir o que aconteceu nesse jantar. Pode estar ligado àquelas ameaças, disse Clara, enquanto se lembrava vagamente de detalhes desse evento. Havia algo a mais, um sussurro familiar que a incomodava. Os minutos passaram, e quanto mais investigavam, mais Clara sentia que as peças do quebra-cabeça estavam pelas bordas. Mas a verdade parecia sempre a um passo à frente dela, esquiva e inatingível. Naquele momento, o celular de Sofia vibrou, quebrando o silêncio.
É meu pai, ela disse, lendo a mensagem. Ele quer que eu volte para casa agora. Não posso ficar. E agora? Clara sentia a pressão subir. E se descobrirmos algo mais e você não estiver aqui para me ajudar? Com uma expressão de preocupação, Sofia segurou a mão de Clara. Não se preocupe. Vamos compartilhar tudo isso assim que eu voltar. Farei algumas ligações, e se houver algo mais, ligo para você. Confie em mim. Sofia se despediu, e Clara ficou ali, sozinha com seus pensamentos, cercada por recortes e informações, sem saber se estava mais perto da verdade ou se havia se precipitado numa armadilha. Corações acelerados e segredos permeados de perigos estavam se acumulando como nuvens escuras. Então, em um impulso, Clara decidiu que não tinha mais tempo a perder. Levantou-se e direcionou-se ao arquivamento digital da biblioteca, onde poderia acessar notícias mais recentes. Se há algo mais obscuro a descobrir, ela faria. Mas assim que estava prestes a entrar na seção, um homem entrou, com um olhar que a fez desistir. Ele era conhecido na cidade e estava ligado a tudo que ela temia. Algo naquele olhar a fez sentir que a verdade estava mais próxima do que esperava, mas o perigo também se aproximava. Com a respiração acelerada, Clara ponderou em silêncio. O que ele poderia saber sobre seu pai? Naquele momento, ela sentiu que a linha entre o que era real e o que era perigoso estava prestes a desmoronar. Será que ela estava pronta para saber o que realmente se escondia nas sombras da vida de seu pai? Clara sentiu uma onda de adrenalina ao cruzar os olhos com o homem que acabará de entrar na biblioteca. Ele era alguém que parecia sair de uma história de filme, com um ar de mistério em seu olhar e uma confiança que deixava claro que conhecia segredos que ela ainda não havia desvendado. O coração dela disparou, mas era hora de agir. Não ia correr, isso não era mais opção. Ela se escondeu atrás de uma estante próxima, tentando pegar o que pudesse ouvir. O homem caminhou em direção ao balcão de informações, e em um tom baixo começou a perguntar sobre os registros antigos. Clara esticou o pescoço, tentando captar alguma palavra que o ligasse ao pai dela, algo que pudesse revelar o que havia na escuridão. Tem certeza de que não há nada mais? Sobre Alberto Ferreira, eu preciso de informações que não estão nos jornais, ele insistia, a voz tensa. O nome do pai de Clara ecoou em sua mente como um trovão. Alberto Ferreira, cada pronúncia era como uma faca, cortando a fumaça de sua confusão. Clara respirou fundo e decidiu que era hora de se expor. Com determinação, ela caminhou até o balcão, sua presença inesperada atraindo os olhares de ambos. Você está procurando meu pai? Clara perguntou, usando toda a coragem que tinha. O homem se virou, surpreso. Quem é você? Clara, sua filha, ela respondeu, a voz firme. O que você sabe sobre ele? O homem hesitou, mas depois, em um gesto de desilusão, baixou a cabeça. Não é seguro para você saber. Seu pai se meteu em coisas que não dizem respeito a você. Talvez não digam respeito a mim agora, mas vão me afetar depois. Então me diga. O que você sabe? Ela não se permitiria recuar. A força que vinha de sua nova determinação era quase palpável. O homem hesitou por um momento, mas a frustração era evidente em seu olhar. Ele está em perigo. Cada passo que você der, cada movimento que você tentar fazer, pode colocá-la no centro de um jogo mortal. A vida de uma filha de um cartel nunca é segura, você entende isso? Clara sentiu o mundo desabar ao redor dela, diante daquela confissão. Você tem que me contar tudo. Se ele está em perigo, eu preciso saber como posso ajudá-lo e a mim mesma. Os olhos do homem se estreitaram, observando a bravura da jovem diante dele. Se você quer saber a verdade, prepare-se. Ela é amarga como a mais amarga das ervas. Viver à sombra de alguém como Alberto Ferreira significa que sempre haverá alguém que quer te puxar para baixo. E assim, em um impulso de coragem, Clara pediu que ele a levasse até seu pai. As palavras que escaparam da boca do homem foram um eco que ecoava em sua cabeça. É um caminho perigoso. Se você realmente quiser saber a verdade, vai ter que enfrentar não apenas seu pai, mas os homens que o cercam também. Clara sentiu. O que o homem dizia fazia sentido,
mas não era mais uma escolha. Era uma necessidade. Se não fosse para confrontar seu pai, e a verdade do que ele fazia, então o resto de sua vida seria uma máscara. E Clara não queria mais viver entre sombras. O homem a guiaram pela biblioteca, então disse, a liberdade é um passo, Clara. Esse primeiro passo pode ser o mais difícil que você já deu, mas te levará ao que você realmente precisa. Naqueles momentos, ela percebeu que não podia mais ignorar o peso que carregava. Com um impulso, girou a maçaneta da porta e saiu em direção ao que precisava enfrentar. O que tinha pela frente seria aterrorizante, mas comporia a nova peça de seu quebra-cabeça chamado vida. Quando finalmente chegou em casa, a sala estava em silêncio. Um calafrio subiu pela sua espinha ao imaginar sua cena familiar quebrada por mentiras e segredos. Mas sentia como se o caos na sua vida estivesse prestes a fazer sentido e que, assim que encontrasse seu pai, a verdade encontraria eco em sua voz. Em meio à escuridão do seu lar, Clara fez o que devia, esperou. Esperou até que seu pai chegasse. O momento do confronto estava próximo e, para ela, isso era uma questão de sobrevivência. Os minutos pareciam horas, cada segundo se arrastando à medida que se preparava para o que viria. Mas no fundo, clara de coragem, ela sabia que cada passo em direção ao seu pai era também um passo em direção a si mesma. Chegará a hora de apagar as sombras do passado e colocar luz onde antes havia trevas. E, finalmente, quando a porta se abriu e Alberto Ferreira entrou, Clara levantou-se, seus olhos fixos, determinada a não recuar. Sem mais jogos, sem mais segredos. Era hora de verdade e liberdade. Pai, ela começou, sua voz ecoando no silêncio. Precisamos conversar o que ainda estava por vir, Clara não sabia. Mas também não se importava, ela estava pronta para lutar. A batalha não era apenas do passado, era do presente, e ela estava disposta a conquistá-la. Era sua história, seu legado, e ela era a única que poderia escrevê-la a partir de agora. A vida dela estava prestes a mudar para sempre, e, em um momento de clareza, Clara se sentiu mais viva do que nunca. A tempestade poderia estar se aproximando, mas ela tinha encontrado sua essência, sua coragem. E isso era tudo o que precisava para enfrentar qualquer sombra que ainda existisse. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal.